Oi pessoal, a gente está aqui mais uma vez reunido, né, para o nosso estudo do sábado. Hoje com a nossa apostila MEP, Mediunidade, Estudo e Prática, Programa 2, Módulo 2, Tema 2, que tem por título Equipamentos e aparelhos utilizados pelos espíritos na reunião mediúnica. Dando continuidade a essa série de estudos, né, que favorece o aprimoramento do nosso trabalho mediúnico, a gente passa a observar através desse estudo, que a gente vem ultimamente vendo como se processa tudo, né, no lado espiritual, a organização desse trabalho. Então mostra a segurança, os critérios, né, mostra o quanto a espiritualidade cuida, preza por essa tarefa. Então só nos incentiva a também agirmos sempre com responsabilidade, com seriedade, com compromisso, né? Compromisso inadiável, que nós sabemos que isso não é de agora, vem de outras épocas, né? Mesmo antes da gente reencarnar, a gente já trouxe esse compromisso, esse planejamento. Então agora resta cumprir. Então a espiritualidade permite, né, que tudo isso vá chegando para a gente, para que possamos ir observando tudo que envolve toda a responsabilidade, todo o preparativo, todas as dádivas e bênçãos que nos são concedidas para um trabalho tão maravilhoso e benéfico. Então essa parte dos equipamentos mostra justamente esse compromisso, né, que a espiritualidade tem. Ele nos mostra o quanto somos agraciados, somos protegidos, somos auxiliados, tá? Então aqui a apostila ele nos traz 7, vamos dizer assim, dispositivos, tá, que são utilizados no plano espiritual. É verdade que muitos foram observados nos livros de André Luiz, né, livros escritos, né, da metade para trás, né, do século passado, século XX. Então isso mostra o seguinte, que o quanto no lado espiritual as coisas já eram desenvolvidas em termos de tecnologia, né, de dispositivos. Isso tudo hoje começa a chegar, né? Então, se naquela época já existia esse tipo de coisa, imagina hoje como é que não deve estar em termos de outros dispositivos. Então aqui mostram 7, mas eu acredito, tá, dentro do que a gente vê, né, cuidado da espiritualidade, que deve existir muito mais coisa envolvendo esse trabalho. Então a gente começa aqui falando sobre isso. São os recursos tecnológicos utilizados pelos espíritos, ok? A gente vai expor, vamos ler praticamente, vamos fazer algum comentário, e o objetivo é que a gente possa ir pelo menos tendo conhecimento. Tá? Não tenho, assim, vamos dizer, a capacidade de descrever a fundo, tá? Porque muitas coisas a gente desconhece. São notícias, são informações preciosas para a gente, mas que são válidas, são necessárias e que nos auxiliam a nos fortalecer, né? A intensivar ainda mais esse compromisso. Então, o primeiro que ele mostra aqui é o aparelho de condensação do oxigênio. A condensação do oxigênio atmosférico, também conhecido como oxigênio ativo ou ionização, ozonização, é obtida pela ionização do oxigênio ambiental, com o objetivo de remover as impurezas do ar, gases e partículas poluentes e destruir micro-organismos nocivos, tais como vírus, bactérias, fungos, localizados nos planos físico e espiritual. A ionização parte do princípio de que todo átomo tem carga elétrica neutra, pois contém o mesmo número de elétrons e nêutrons, que são suas partículas atômicas. O ganho ou a perda de elétrons no átomo produz íons e, consequentemente, afeta a neutralidade elétrica do átomo. O oxigênio ativo, amplamente utilizado pela ciência nos dias atuais, sobretudo em ambientes hospitalares, mantém o ar puro e saudável. André Luiz faz referência à técnica de ionização do oxigênio atmosférico em uma sessão de materialização. Esse aqui está contido naquele livro Nos Domínios da Mediunidade.
Não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram, trazendo pequenos aparelhos que me pareceram instrumentos reduzidos de grande potencial elétrico, em virtude dos raios que movimentavam em todas as direções. Estes amigos, explicou o meu generoso instrutor, Alexandre, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização da entidade do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio e, além disso, é indispensável semelhante operação a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa organização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. Então mostra aqui, de antemão, a preocupação da espiritualidade em preparar o ambiente, né? A gente tem sempre comentado isso, a necessidade da limpeza, da asepsia da sala mediúnica, né? Antes, durante e depois, tá? Então a gente sabe que a preparação daquela sala, naqueles momentos que antecedem o trabalho mediúnico, ela é intensa, né? Visando justamente a eliminação daquelas miasmas, né? Das energias pesadas, deletérias, que podem interferir no psiquismo, no andamento do trabalho em si. Então, a responsabilidade com relação a essa preparação é enorme. Visa justamente o bem-estar de todos, tanto no lado espiritual quanto no lado material. Então, a gente precisa preservar isso. Há um compromisso, há uma seriedade. A gente sabe que os pensamentos inadequados, pensamentos de ordem inferior, eles acabam também por interferir, contaminar. Então é preciso, desde a preparação física, tá? A limpeza, né? Manter a ordenação, manter o ambiente preparado em condições hábeis, né? Tanto para favorecer o bem-estar físico, tá? E principalmente o lado psíquico, tá? Então há a preparação física e há também a preparação principalmente do lado espiritual. Então esse aparelho tem justamente essa finalidade. Ele faz essa asepsia. A gente lembra até de um aparelho que se vendia antigamente, hoje ainda é usado, né? Mas no passado ele foi mais, que fazia a limpeza da água através justamente da ionização. Então ele fazia, a ionização que gera o ozônio, né? Que é a ozonização. Então esse ozônio ele acaba queimando bactérias, vírus, então favorece justamente a asepsia, ok? Então esse é o mesmo processo utilizado. O segundo equipamento que ele lança aqui é o psicoscópio, que também é narrado, se eu não me engano, no capítulo 2 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Então ele começa aqui, ele explica. É um aparelho dedicado e minúsculo de poucos gramas, utilizado pelos trabalhadores espirituais para analisar as vibrações, as irradiações dos encarnados, quando o tempo para realizar exames mais acurados é escasso. Destina-se à auscultação da alma com o poder de definir as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para a microfotografia. Então esse aparelho, né, como ele narra lá no capítulo 2, como eu já falei, se não estou enganado, ele tem a função justamente de analisar os componentes da reunião. Então, com isso, ele começa agora a ter uma condição melhor de avaliar as pessoas que estão participando, o tipo de trabalho que ele pode realizar com aquele tipo de médium, com aquela equipe que ele dispõe, né? Principalmente do lado encarnado. Então isso tudo favorece a organização, o desempenho, né? O bom funcionamento, o êxito dos trabalhos almejados, certo? O tipo de espírito que está sendo tratado, auxiliado. Então tudo isso é em função das pessoas que compõem aquele grupo, aquela equipe. Então, a partir daí, ele faz essa avaliação e sabe exatamente que tipo de trabalho, que tipo de espírito ele pode tratar, auxiliar naquele trabalho ali.
Pode-se deduzir, portanto, que o psicoscópio utiliza recursos semelhantes à radiografia ou raio-x, uso de raios gama, e sendo destinado à visualização de energias físicas e psíquicas, estas são passíveis de serem classificadas e fotografadas no aumento da análise, recursos de microfotografia. Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação segundo as radiações que projetam, né? Planejamos a obra que podem realizar no tempo. Então, de acordo com o psiquismo, né, a ideação de cada um, então cada um tem um tipo de missão. Então, essa missão, lógico, é em função daquilo que a pessoa é. Então, quanto melhor forem suas intenções, quanto mais nobres forem seus pensamentos, né? Quanto melhor for o objetivo de cada um, a consciência com relação ao trabalho, a importância, certo? A preparação, né? Manter aquele clima de harmonia, a sintonia com os espíritos superiores. Então, tudo isso melhora o indivíduo para que ele possa oferecer melhores condições, tá? Para que o trabalho espiritual seja realizado. E assim, melhor o atendimento, o amparo àqueles espíritos necessitados, sofredores, de acordo com o objetivo que a reunião tem. O terceiro dispositivo seria o condensador ectoplásmico, né? A gente já ouviu falar muito nisso aí, quando a gente pede para o espírito, né, que vai ser mostrado uma tela mental na frente dele, onde ele vai poder ver, enxergar coisas lá de trás, do passado dele. Então, a mente, né, os seus pensamentos, eles são projetados, são externados, e mostra a ele, que muitas vezes não está querendo ver, ou se acha, né, o bom, o melhor. Então é mostrado ali que ele não é tão bonzinho quanto ele está pensando, ok? E inclusive também facilitando aos que estão, como se diz, promovendo aquele trabalho, tanto do lado dos desencarnados, quanto do lado dos encarnados, né? Mas aí a gente pode perguntar, mas como a gente vai ver a tela? Não, a gente não vai ver diretamente, ou até pode ver, né, quem tem a capacidade de evidência, mas principalmente pelo processo da intuição. Então, à medida que o espírito está projetando naquela tela, tá? Quem está do lado espiritual, lógico, está vendo, está assistindo ali como um filme que está passando, né? Aquele passado dele, de acordo com a situação, a necessidade que se traz do tratamento, né? Para o despertar, certo? É justamente para ele reconhecer muitos erros que ele traz e que talvez esteja esquecido. E aquilo ali, naquele momento, vai trazer para ele uma necessidade, vamos dizer assim, de uma reflexão melhor. André Luiz apresenta a descrição do equipamento como sendo, né, interessante peça, que me pareceu uma tela de gaze tenuíssima, com dispositivos especiais, medindo por inteiro 1 metro quadrado aproximadamente. O mentor espiritual da reunião manobrou pequena chave num dos ângulos do aparelho e o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil, certo? Então é uma tela simples, né, onde nela é projetada. Então, utilizando-se justamente os fluidos ectoplásmicos, né, cedidos justamente pelos desencarnados, também pela equipe dos encarnados, então gera a condição de ser mostrado aquela tela mental. E o espírito, como eu já falei, vai assistindo, né, coisas que estavam lá internamente dele, mas que estavam esquecidas, apagadas ali, estavam em estado, vamos dizer assim, latentes. Então, muitas vezes, é um cobrador, né, é um perseguidor que acha que ele tem o direito de estar cobrando, certo? Mas como se ele fosse apenas uma vítima. E muitas vezes aquilo que aconteceu, ele também tem grave responsabilidade sobre isso. Então aquela rememorização facilita, favorece a aceitação. Às vezes, né, fatos pelos quais ele passou, como provações, como expiações, e ele não aceita, sofre, né, como a gente já viu no estudo sobre o perispírito, e tudo isso prejudicando ao seu reequilíbrio, então mantendo nele um estado de perturbação muito forte, né,
depois do seu desencarne. Então, tudo isso são terapias, né? São oportunidades trazidas para que ele possa agora despertar, se acalmar e que o tratamento começa agora a surtir um efeito melhor. Okay? Imagens provenientes da mente do desencarnado sofredor que se manifesta mediunicamente são projetadas na tela do condensador ectoplasma, cujo mecanismo funciona à base da captação de emanações radiantes, físicas, perispirituais e psíquicas, provenientes dos trabalhadores de ambos os planos da vida, as quais têm o poder de reproduzir, na forma de imagens, acontecimentos relacionados à vida pregressa do espírito, com quem se dialoga. André Luiz complementa as explicações. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para a nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Então, como eu estava falando, essa tela ela traz a realidade daquele espírito e, através daquilo ali, passa-se a conhecer melhor o problema, né, no qual ele está inserido. E, dessa forma, auxiliando a equipe, certo, a fazer, a auxiliar aquele espírito para que ele possa agora se recompor. Então, tudo isso auxilia, aliado às energias, àquela psicosfera formada de bons pensamentos, de boas vibrações, né? A intenção do amor, da caridade, de tudo isso. Então, tudo isso traz a calma, traz a serenidade, traz uma melhor capacidade de reflexão para aquele espírito. O item 4 é o aparelho magnético de contato mediúnico. Esse também aparece no livro Nos Domínios da Mediunidade. Médiuns com mandato mediúnico, né? O mandato mediúnico, como a gente sabe, é aquela mediunidade jamais apurada, tá? Por aquele espírito que se dedica, que se enobrece, que apura as suas qualidades. Então ele passa a ser um médium de uma melhor qualidade. Então ele agora recebe um mandato. Exemplo, Chico Xavier. Conquistado à custa de dedicação, espírito de sacrifício e amor ao próximo. Então tá aí as qualidades necessárias, né? Podem portar um pequeno aparelho instalado pelos benfeitores espirituais que os mantém sintonizados entre si. Eis o relato de André Luiz. Ambrosina trazia o semblante quebrantado e rugoso, refletindo, contudo, a paz que lhe vibrava no ser. Na cabeça, dentre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz, à maneira de dedicado adorno. É um aparelho magnético ultra sensível, com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Então, para estreitar ainda mais, vamos dizer assim, o laço entre ela e o seu guia espiritual, então existia esse aparelho, lógico, no plano espiritual, isso acoplado ao perispírito dela, certo? Então isso favorece um contato mais estreito entre eles, né? Já que, por ser um mandato mediúnico, o trabalho dela é um trabalho mais intenso, de maior responsabilidade, requerendo assim maior aproximação, maior afinidade, para que os objetivos visados possam ser alcançados de uma forma mais com menos interferências, ok? O 5, temos agora o amplificador da voz. Os benfeitores espirituais fazem uso desse minúsculo instrumento sempre que é necessário, permitindo que a voz e as falas dos encarnados e desencarnados sejam ouvidas à distância no plano espiritual. Trata-se de um recurso muito útil, que inclusive pode ser instalado no local da reunião mediúnica, a fim de que desencarnados que se encontram fora do recinto possam acompanhar o desenvolvimento das atividades do grupo, como leituras, comunicações de orientadores espirituais, atendimento aos espíritos necessitados de auxílio, etc. Em O Brilho da Vida Eterna,
consta a utilização do instrumento em regiões de grande sofrimento durante um trabalho de atendimento aos espíritos sofredores. Por meio do amplificador da voz, a palavra de Zenóbia, benfeitora que coordenava o trabalho de auxílio, adquirira impressionante poder de repercussão. Ecoava longe, como se fosse endereçada às almas que, porventura, se mantivessem dormindo a consideráveis distâncias. Então a gente pode entender isso de uma forma bem simples como um sistema de som, né? Onde existe ali o salão, onde está sendo proferida a palestra, né? E o sistema de som, o microfone capta, né, ali a exposição, e através dos alto-falantes colocados a distâncias, elas levam aquele esclarecimento a outras entidades necessitadas que não têm ainda condições de serem, vamos dizer assim, conduzidas àquele local. Então aquilo ajuda a sensibilizá-las, né? Vai despertando nelas aquele interesse, cria uma vibração positiva, certo? Então tudo isso, para muitos, é o despertar. Começam agora a serem tocados com relação às possibilidades de saírem daquelas regiões de dor, de sofrimento. Então é justamente isso que eles mostram no livro Obreiros da Vida Eterna. Então eles fazem isso justamente no interesse, no propósito de sensibilizar aqueles espíritos mais endurecidos, mas que já se encontram meio que fatigados, cansados, desgastados daquela situação da qual eles vêm por tanto tempo. E aí eles utilizam isso como um recurso de despertar dessa consciência para atrair a atenção. E quando eles notam que aqueles espíritos estão sendo sensibilizados, já começam a denotar, vamos dizer assim, uma possibilidade de serem resgatados, aí eles se dirigem às regiões e começam agora a trazê-los para cá. Temos aqui também o sexto item, é o aparelho de comunicação com os encarnados. Trata-se de um equipamento constituído de um grande globo cristalino de altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior de longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho, idêntico aos nossos alto-falantes. Descreve André Luiz em Nosso Lar. A principal finalidade do aparelho é a comunicação com os encarnados, nem sempre situado na reunião mediúnica, para atender finalidades específicas. A pessoa desprende-se momentaneamente do corpo físico e se desloca no plano espiritual, em local onde lhe seja possível estabelecer conversação com desencarnados que lhes são afins. A pergunta que se faz é: por que utilizar um equipamento, já que é possível estabelecer diálogo direto entre encarnados e desencarnados, sobretudo nos momentos de emancipação? A resposta a indagação é assim fornecida por um benfeitor espiritual. É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-las. Então é fácil da gente entender, né, que o espírito ele é colocado como que naquela câmara, e aquela câmara isola a sua mente de perturbações externas, de vibrações agressivas, pesadas, que acabam por interferir no processo de comunicação. Então, através do desprendimento, ele é levado, colocado ali dentro, e aquilo ali evita interferências exteriores que poderiam prejudicar no processo de comunicação. No item 7, temos aqui o aparelho para emissão e recepção de mensagens. É um recurso tecnológico utilizado no plano espiritual quando se deseja estabelecer comunicação urgente. Citado no livro Sexo e Destino, André Luiz comenta: diante dos microaparelhos existentes no plano físico para emissão e recepção de mensagens a longas distâncias, é desnecessário comentar as facilidades de intercâmbio no plano espiritual. O aparelho fora utilizado em situação de emergência durante o atendimento a um encarnado que se encontrava em processo obsessivo. Não conseguira auscultar as minudências do plano obscuro que se formava. Os pensamentos de Claudino, encarnado em processo de auxílio, e do vampirizador entrelaçavam-se em estranhos propósitos imprecisos.
expedi comunicação em despacho rápido para o irmão Félix, salientando a necessidade de nosso encontro, recolhendo-lhe a resposta que não me alentava. Viria à noitinha, não mais cedo, à vista das inadiáveis obrigações. Então a gente depende aqui que o espírito em serviço, quando ele, vamos dizer assim, num determinado, num grau evolutivo não tão elevado, né, ele tem certas dificuldades, então ele ainda precisa de aparelhamento para auxiliar nesse processo de comunicação, certo? Com aqueles espíritos maiores, que seriam os seus tutores, seus instrutores espirituais. Então ele já tem uma certa bagagem de conhecimento, certo? Já tem uma certa possibilidade de auxílio, mas ainda encontra certas dificuldades, né, em fazer essa comunicação, a emissão dos seus pensamentos ainda sofrem muitas interferências. Então eles utilizam esses equipamentos para favorecer, né? A gente, nos livros mesmo de André Luiz, muitos processos, tá, são mostrados, né? Inclusive eles deixam claro que, como certos espíritos ainda não têm aquela possibilidade plena, então eles passam a se utilizar de recursos. Por exemplo, a gente vê em nosso lar, né, a capacidade de volitação da espiritualidade. Mas devido, vamos dizer assim, à restrição para alguns, então ainda existem aqueles meios de transporte coletivos. Existe o aeróbus, né, que faz o transporte daqueles espíritos. Ou seja, eles poderiam estar volitando, mas ali eles utilizam aquele meio de transporte, tá, para aqueles, vamos dizer assim, aqueles que dispõem de menos recursos para fazer isso aí. Então, os recursos tecnológicos existentes no além são inúmeros e diversificados, impossíveis de serem descritos no espaço de um tema de estudo. Há equipamentos simples e sofisticados, contendo maior ou menor grau de precisão e de uso generalizado ou restrito. Mas importa considerar a tecnologia aqui e no outro plano da vida. É utilizada por espíritos esclarecidos e bondosos que sempre pensam no bem, mas também por espíritos que têm em mente a prática de ações inferiores. Não podemos esquecer. Então ele deixa claro que esses recursos, lógico, estão ao alcance de espíritos superiores, bondosos, espíritos que têm a intenção de auxiliar, né, de gerar o bem. Mas que, infelizmente, a gente sabe, né, que o nosso mundo de provas e de expiações ainda existe uma leva de espíritos com certo, vamos dizer assim, grau de maldade e que utilizam esses recursos tecnológicos justamente para fazer o mal. Também temos muitos livros que nos descrevem isso, né? Legiões de espíritos que se congregam em cavernas, né? Em interior de montanhas, onde eles estudam, desenvolvem dispositivos para fazer telecomandos, né? Para fazer observações. Então é uma série de conhecimentos destinados para o mal. Então essa tecnologia não é, vamos dizer assim, exclusiva da espiritualidade superior. Ela também é utilizada pela espiritualidade inferior. Então é preciso que nós tenhamos esse conhecimento para que possamos agora também aprender a utilizá-la de forma correta, de forma digna, e não nos deixarmos envolver pelas vibrações inferiores negativas, porque seria para nós um verdadeiro desastre. Então esse é o nosso conteúdo da aula de hoje, tá? Gostaria que todos pudessem analisar. E em seguida vamos tirar algumas conclusões, procurar esclarecer algumas dúvidas que ficaram dentro da nossa possibilidade, dentro do nosso pequenino conhecimento, mas que pouco a pouco, nesse debate, nessa busca de mais informações, a gente vai suprindo essa dificuldade. Então, agradeço a todos e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sempre conosco.